usa o teu filho, como o Senhor tem usado todos que por aqui passam. Eu agradeço pela disponibilidade dele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Te espero à noite. Bom dia, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Enquanto eu me preparo aí, peço a vocês que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 5. Atos 5, 27. Nós vamos ler do versículo 27 a 32. A igreja está cheia hoje. Você que nos visita, seja mais uma vez bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você que já é membro dessa igreja também é um prazer te ver aqui nessa manhã que se iniciou fresquinha, agora já está quente, né? Mas glórias a Deus por isso. Atos 5, de 27 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos a Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Oremos, irmãos. Eis aqui a tua palavra, Senhor, e nós somos gratos pela liberdade que nós temos de abri-la, de lê-la e de poder meditar sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, os nossos corações e mentes estejam abertos para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. E que nós não saiamos daqui como entramos, Senhor. Que nós possamos não só ouvir, mas aplicar essa palavra em nossas vidas. Use-me à medida da tua vontade, Senhor, apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Obrigado. Alexandre, eu estou sentindo o retorno um pouquinho alto aqui. Se você puder baixar só um dedinho aí, eu agradeço. Obrigado. Irmão, você tenta fazer aquilo que vai agradar a Deus ou você se esforça para agradar e impressionar a outras pessoas, as pessoas que te cercam? Você permite que as emoções elas assumam um controle da situação que você está vivendo ou você tenta fazer uma escolha lógica do ponto de vista cristão? Homens e mulheres sábios, eles aprendem a obedecer a Deus e deixar todas as consequências de seus atos, desde que sejam em obediência ao Senhor, nas mãos do próprio Senhor. Porque é Ele quem está mandando fazer aquilo que você está fazendo. E não há nada mais importante na vida do que seguir Jesus. Isso é o básico para a gente, é o mais importante. É seguir a Deus depois que nós entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, entendemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. O mais importante é segui-lo, fazer tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. E confiar nele para cuidar das nossas necessidades. Essa passagem que nós lemos aqui de Atos, capítulo 5, então já tinha acontecido o evento do Pentecostes, os apóstolos estavam assim, cheios da unção do Senhor, estavam poderosos, ao ponto de as pessoas levarem os doentes em camas e macas para a beira da rua, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por esses doentes, os tocasse para que eles fossem curados. Então eles estavam ungidos, estavam poderosos ali. E isso causou muita inveja nos saduceus,
que é aquele grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição. Então eles mandaram prender os apóstolos, eles foram presos. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Eles se dirigiram ao templo para ensinar o povo, porque foi o mandamento de Deus. E de manhã, quando o sumo sacerdote mandou buscá-los na prisão, eles não estavam lá. Eles foram avisados que os apóstolos estavam no templo pregando, e aí aconteceu isso que nós lemos aqui do versículo 27 até o 32. Eles foram levados na presença do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote falou para eles: e aí? Eu não falei que é para vocês não ensinar mais nesse nome, o nome de Jesus? E vocês estão trazendo essa palavra aqui para Jerusalém, causando toda essa confusão que vocês estão causando aqui? E Pedro responde o que a gente leu no versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, nessa manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre obediência. É um tema que a gente já falou muito aqui, que fala com frequência, mas foi o tema que ardeu no meu coração e acredito que tenha vindo de Deus para que nós falássemos nessa manhã. E a Bíblia, ela está cheia de exemplos a respeito de obediência. De Gênesis a Apocalipse. Obediência está presente em toda a história do povo de Deus. O capítulo 28, por exemplo, de Deuteronômio, o capítulo todo é dedicado a falar das bênçãos, da obediência e das maldições que a desobediência traz sobre a vida da pessoa. Esse próprio versículo que nós lemos agora, o versículo 29 de Atos 5, os apóstolos falam a respeito da obediência, que é necessário obedecer a Deus do que aos homens. O texto da Grande Comissão, Mateus 28, no seu versículo 20, ele diz que era para a gente ir ao mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, Jesus completa a frase, dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É um mandamento do Senhor Jesus. Não só fazer discípulos, é obedecer a Ele e ensinar esses discípulos que nós vamos fazer a obedecer também as palavras que Ele nos ensinou enquanto esteve aqui na Terra. E completando essa passagem aí da Grande Comissão, no livro de Atos mesmo, no seu capítulo 1, nos versos 10 e 11, quando Jesus é assunto aos céus, e os apóstolos estão lá, boquiabertos, olhando para o céu. E olha lá, gente, está subindo. Jesus está subindo. Aparecem dois anjos e falam: Galileus, vocês vão ficar aí olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo que está subindo, ele vai voltar, da mesma maneira que ele foi. E ele está nas entrelinhas, esses anjos que apareceram ali, dois homens vestidos de branco, nas entrelinhas eles estão dizendo: para de olhar para o céu, vamos obedecer o que ele mandou vocês fazer, vão pregar o evangelho, vão fazer discípulos, vamos ser obedientes à palavra do Senhor. E bem nós sabemos que, a despeito de muitas pessoas crerem que essa frase que eu vou dizer, quem planta colhe, muitas pessoas acreditam que é um dito popular, mas na verdade isso é bíblico. Nós vemos lá em Gálatas, no seu capítulo 6, nos versos 7 e 8, Paulo fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: não se deixem enganar de Deus, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E ele completa, ele vai mais a fundo nesse provérbio que nós temos hoje, né? Quem semeia para a própria carne, da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós percebemos que as nossas ações, elas trazem consequências para as nossas vidas. Elas têm um impacto para o bem ou para o mal. E as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão definir se as nossas vidas elas vão ser de boa qualidade ou de má qualidade. Olhando do ponto de vista cristão, do ponto de vista espiritual, nesse texto que Paulo escreve aos Gálatas aí, quem semeia para a carne, colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Isso são impactos
muito grandes que as nossas escolhas elas produzem na nossa vida. E obedecer a Deus, ou não obedecer a Deus, também traz impactos grandiosos sobre as nossas vidas, impactos profundos. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia com relação à desobediência ao Senhor. Em Números, no seu capítulo 32, no verso 23, diz assim: mas se não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Essa passagem, contextualizando ela um pouco, quando o povo de Israel estava para atravessar o rio Jordão, as tribos de Ruben e de Gade, elas viram a Transjordânia ali, acharam aquele lugar muito bonito, muito bacana e propício para a criação de gado, que eles tinham muito gado. Então eles pediram ao resto do povo de Israel: não permita que nós passamos o Jordão, permita que as nossas tribos elas se instalem aqui, para a gente vai construir cidade, a gente vai construir currais para o nosso gado, a gente vai viver aqui. E a gente não quer receber herança lá na terra prometida, a nossa herança vai ser essa. E aí Moisés diz a ele: mas vocês ficaram malucos? Vocês vão herdar aqui a sua terra enquanto o povo de Israel vai ter que lutar para conseguir a sua herança? E eles fazem a seguinte proposta a Moisés: não, nós vamos construir cidades fortificadas aqui na Transjordânia, vamos deixar as nossas mulheres, os nossos filhos aqui junto com o nosso rebanho e vamos à luta com vocês. E enquanto vocês não conquistarem a terra que é a herança prometida a Abraão, nós não vamos retornar. Moisés fala: bacana, aceito, mas se vocês não fizerem isso e não cumprirem, vocês vão estar pecando contra o Senhor e vocês não escaparão dos pecados de vocês. Então não tem como a gente escapar das consequências dos nossos atos. Se nós não formos obedientes ao Senhor, se nós escolhermos ser filhos da desobediência, o nosso pecado ele vai ser recompensado. E conforme Paulo diz lá na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. E não à toa ele escreve aos Gálatas que quem semeia para a carne colherá destruição. E é justamente sobre isso que ele está falando. E imaginem vocês, irmãos, o quão diferentes seriam as histórias da Bíblia, que estão nas Escrituras, se a humanidade tivesse obedecido a Deus, desde lá da criação do mundo. A começar pelo primeiro casal. Se eles não tivessem comido o fruto proibido, nada disso estaria acontecendo. Eles estariam lá vivendo naquele relacionamento maravilhoso com o Senhor. É impossível dizer como o mundo seria hoje se eles não tivessem cometido o pecado que cometeram. Mas eles estariam vivendo aquilo que o Senhor projetou para o ser humano neste mundo, desde que ele resolveu criar o mundo. Não teria sido diferente. Saul, ele não teria oferecido sacrifício no lugar do sacerdote. E aconteceu toda aquela confusão, ele foi destronado, ele perdeu o seu reinado. Ele não obedeceu ao Senhor. Porque a gente já estudou muito sobre esse texto aqui, que o Senhor ele se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. E Saul era extremamente bem-sucedido, era um rei poderoso, foi o primeiro rei de Israel, e cometeu uma falha, ele desobedeceu ao Senhor e pagou o preço por isso. Ele perdeu o seu trono, que deu lugar ao rei Davi. Depois de ver, falando em Davi, já aproveitando o gancho, depois de ter visto Betseba ali se banhando no pátio, se Davi tivesse voltado para trás e não tivesse mexido com Betseba, não teria acontecido aquele monte de confusão que aconteceu na família dele. Se tivesse olhado lá do palácio dele, Betseba lá, virado as costas e chamado: vem cá, Mical, a esposa dele, vamos ali conversar, que tem um trem lá fora que não tá certo, não. Ele não teria vivido o que ele viveu. A família dele, a vida familiar dele virou uma confusão. Ele foi perseguido pelos próprios filhos, teve que viver escondendo em cavernas, a vida toda. Davi teve uma vida de perseguição depois dos pecados que ele cometeu, principalmente este aqui com Batseba. E se assim não tivesse agido, a história dele teria sido diferente, apesar dele ter sido usado poderosamente pelo Senhor como ele foi, mas a vida dele teria sido diferente. A nação de Israel não teria se misturado a outros povos, não teria cedido à idolatria
não teria adorado a outros deuses, assim sendo tantas vezes atacada e levada ao cativeiro. A história de Israel é sangrenta por conta da desobediência do povo de Deus. Eles acabaram de sair do Egito ali, viram coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito por eles. Atravessaram, viram o Mar Vermelho ser aberto, passaram por milagres ali no deserto por 40 anos, viram a mão de Deus agir em favor deles. E mesmo assim, eles foram desobedientes, se misturando com outros povos, adorando a outros deuses, prestando culto a eles. E a gente lê a história de Israel na Bíblia, que confusão que foi, guerra atrás de guerra, foram exilados, né? Foram levados cativos pela Síria, pela Babilônia, a cidade de Jerusalém foi destruída, o povo viveu coisas horrorosas por conta da desobediência. Jonas, mais um personagem bíblico aí, se ele tivesse obedecido a Deus, ele teria, de bom grado, viajado para Nínive para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E não fez. E a gente viu nos 3 capítulos de Jonas aí o que aconteceu com ele. Tentou fugir do Senhor, deu toda aquela confusão. E mesmo assim, quando depois ele viu que ele tinha errado, ele meio que se arrependeu, vamos assim dizer, foi lá para Nínive e pegou a palavra. Mas ele estava com o coração peludo ainda. Porque depois que ele prega a palavra do Senhor para os ninivitas, ele fica todo emburrado, fica bravo com o Senhor. O Senhor vai salvar esse povo aí, esse povo que não merece? E muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente quer ser obediente ao Senhor, né? Mas a gente age da nossa própria maneira. A gente fica com raiva de Deus, a gente quer brigar com o Senhor, como Jonas fez. Deus manda, vai lá, prega para aquela pessoa. Né? Você conhece aquela pessoa, sabe que é um canalha, um mentiroso. E Deus vai lá, fala para você pegar a palavra para ele, e você vai lá, rançoso, batendo o pé, não querendo fazer como Jonas fez. Mas é o Senhor quem sabe. Nos cabe obedecer o que ele nos diz, as ordenanças do Senhor. Não nos cabe ficar questionando a Deus quem é que ele vai salvar, quem é que não vai, quais são os propósitos que ele tem para a vida de cada um aqui na terra. Se Deus quer nos usar na obra dele, nós temos que simplesmente obedecer. E trazendo para o nosso tempo essa questão da desobediência, eu acredito que se a humanidade tivesse em toda a sua história sido obediente ao Senhor, nós não estaríamos vivendo em meio a tanta desordem como nos dias atuais. A gente vê desordem em todos os aspectos. Desordens no mundo natural, a gente vê o que está acontecendo. Desordem no relacionamento entre as pessoas, entre as famílias, pai e filho, cônjuges, mãe e filha. A gente tem visto tanta guerra. O ser humano é um ser tão ambicioso, tão ganancioso. E eu acredito que tudo isso é consequência da desobediência do Senhor, da humanidade ao Senhor. A gente vê desordem nos nossos relacionamentos. A gente vê esse monte de ideologia que vem sendo criadas aí. A gente vive o que está sendo vivendo. Os nossos valores estão invertidos. Os ensinamentos do Senhor estão sendo deixados de lado. Eu recebi um vídeo de uma amiga nossa lá de São João da Mata. Não sei se os irmãos conhecem, o Super Bowl é um evento esportivo de nível mundial. Ele alcança o mundo todo. Aconteceu agora, dia 11 de fevereiro. E durante o show do intervalo do Super Bowl, eles fazem umas brincadeiras lá no estúdio. E uma das brincadeiras, uma pessoa recepcionou uma Bíblia, colocou no chão, veio outra e chutou. Coisas que eles faziam com a bola de futebol americano. Eles utilizaram a Bíblia para fazer. Irmãos, só um minutinho. Tá ok. Depois eu passo, tá? Obrigado. Achei que fosse algum recado ali. E pensa bem, o que o ser humano está fazendo. Antes havia o respeito, pelo menos, pelo papel aqui, pela Bíblia. Agora aconteceu isso. Olha só que descaso com a palavra do Senhor. Eu estava assistindo um podcast, eu não me lembro agora qual pessoa estava sendo entrevistada, e eles estavam falando a respeito de relacionamento. E a pessoa até falou,
Se os moradores, se os habitantes de Sodoma e Gomorra estivessem vivos hoje, eles iam estar com o rosto igual aquele emoji do WhatsApp, assustado assim, com as coisas que estão acontecendo. E ele comentou a respeito de uma atriz que era atriz de conteúdo adulto, depois ela se converteu e depois voltou a fazer conteúdo adulto. E hoje, quem filma os conteúdos que ela posta na internet é o próprio filho, gente. Olha que nível nós chegamos. A decadência do ser humano. O filho gravando os conteúdos de puro escândalo da própria mãe. Então, o povo de Sodoma e Gomorra deve estar mesmo, se tivesse vivo, ia estar mesmo com a decadência do ser humano. Há muita desordem no mundo hoje, em todos os aspectos, e tudo isso é em decorrência da desobediência do ser humano a Deus. Em contrapartida, conforme Paulo disse que quem semeia para a carne vai colher destruição, quem semeia para o Espírito vai colher para a vida eterna, vai colher coisa boa. E nós temos as consequências também da obediência na Bíblia. Nós vemos aqui que o Senhor ele recompensou aqueles que estavam dispostos a seguir seus mandamentos. Noé, por exemplo, ele foi convidado por Deus a construir a arca. Por 100 anos ele ficou construindo aquela arca. Provavelmente sendo zombado de todos. Durante 100 anos construindo aquilo, não caiu uma gota d'água na terra, ele construindo aquele barco enorme e falando a respeito do que Deus estava para trazer à humanidade e o povo zombando dele. Hoje a gente não está vivendo muito diferente, né? A gente está pregando a palavra, as pessoas estão zombando dos cristãos, dizendo que isso não vai acontecer. A gente viu a repercussão que aconteceu nesse carnaval, que não tinha acontecido antes, né? Até então. As pessoas estão zombando, né? Pregando um Deus de amor, somente de amor, não estão pregando o Deus da justiça, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas, na quinta-feira, o irmão Washington trouxe a palavra de 2 Pedro 18:3 e disse que no final dos tempos as pessoas iam zombar da palavra de Deus, e é isso que está acontecendo. E Noé, ele obedeceu a palavra do Senhor, e quando chegou o dilúvio, ele estava preparado, ele e a família dele. Então, de certa forma, ele também foi recompensado pela obediência dele. Moisés era um nômade do deserto, ele teve que comparecer diante do faraó, o líder de uma poderosa nação daquela época, para exigir a liberdade dos seus compatriotas israelitas. Ele passou por tudo que ele passou, todas aquelas dificuldades, e no fim, ele, através dele, Deus libertou o seu povo. Mas Moisés foi obediente. Depois ele desobedeceu algumas coisas e não pôde entrar na terra prometida. Mas ele foi obediente e conseguiu e atendeu aquilo que o Senhor queria dele e conseguiu tirar o povo de Israel do Egito. Teve uma resistência no começo, não sei falar, sou meio gago e tal. E Deus foi lá e falou, tá bom, vai Arão junto contigo aí e resolve o problema. Mas obedeceu. Josué, ele foi ordenado a marchar ao redor de Jericó por 7 dias em vez de confiar nas táticas militares que ele conhecia. E no fim, Deus destruiu o inimigo. Então, Josué também foi obediente. E ele conseguiu alcançar a vitória sem nem desembainhar a espada, somente obedecendo ao Senhor. Neemias, corajosamente, não o nosso, tá? O outro Neemias. Viu, Berê? O outro Neemias, o da Bíblia. Apesar do nosso Neemias ser corajoso também, né? Neemias. Neemias, corajosamente, ele compareceu diante do rei da Babilônia e pediu para que ele pudesse voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E ele alcançou o favor do rei, e muito mais do que ele havia pedido. Conseguiu guardas para proteger eles, cartas e tudo mais. Então ele foi obediente, foi uma palavra do Senhor que veio a ele. Ele foi obediente e foi corajoso para ali se colocar diante do rei da Babilônia e pedir ajuda. Em cativeiro, lá em Daniel, quando Israel foi exilado para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram obedientes, firmes na palavra do Senhor. Quando ele foi exigido que o povo se curvasse à estátua de Nabucodonosor, eles se recusaram, mesmo sob o risco de morte. E Deus foi com eles, eles foram recompensados lá dentro da fornalha,
Sequer se chamuscou os cabelos deles. Não cheiravam queimado quando eles saíram lá de dentro. Eles foram obedientes e mantiveram firmes a palavra do Senhor. Bem como Daniel, quando o rei Dário ele proclamou que não se adorasse a nenhum outro Deus, e Daniel se opôs a isso, continuou orando ao Senhor 3 vezes por dia, como era de costume dele, e as pessoas falaram, Daniel está orando, está indo contra a sua ordenança. Ele foi lançado na cova dos leões e ele foi recompensado pela obediência dele ao Senhor. E foi livrado ali da boca dos leões dentro da cova. Pedro, os apóstolos, nessa passagem que nós lemos aqui, eles tinham sido os fariseus tinham pedido para eles, né? Vocês não podem pregar esse Jesus que vocês estão pregando aí. E eles foram obedientes à palavra do Senhor. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, preguem o meu evangelho. E eles foram obedientes. E hoje eles estão onde? Lá na glória com o Senhor. Passaram tudo o que passaram, todas as dificuldades que eles passaram, e hoje eles foram recompensados. Eles estão na glória com o Senhor. Assim, meus irmãos, como os apóstolos de Cristo naquela época, nós devemos obedecer os mandamentos dados por Jesus, pregar o seu evangelho a todas as nações, sem nos esquecer que o nosso galardão está no céu e não aqui na terra. A gente tem que se lembrar muito bem disso, que obedecer a Deus não porque nós podemos ser recompensados por Ele, porque a gente vai ter alguma vantagem nisso. Não, a gente tem que obedecer a Deus porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai. É por causa dele que nós estamos vivos. Ele entregou o Filho dele em nosso favor. Então não é uma questão de troca. Eu vou obedecer a Deus aqui porque ali eu vou ser recompensado nisso. Não, não se trata disso. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata do reino dele. Então não tem nada a ver conosco. A gente não pode agir em nosso próprio favor, em favor do reino do Senhor. E como crentes, nós devemos fazer o quê para obedecer a Deus? Crer que Deus é soberano. A palavra de Deus, no seu Salmo, no seu capítulo 103, no versículo 19, escrito por Davi, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então ele está no controle de tudo que há, de tudo que foi criado. Ele estabeleceu o trono dele lá nos céus. Então nós devemos crer nisso. A gente pode obedecer a Deus porque Ele é soberano, Ele sabe o que Ele faz, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Então nós não precisamos temer em obedecer ao Senhor, apesar das dificuldades que isso pode trazer para nossas vidas. Que a vida do crente não é um mar de rosas, né? A gente sabe muito bem disso, das batalhas espirituais diárias que nós travamos. Mas nós devemos obedecer a Deus porque Ele é soberano. Nós devemos confiar que Ele vai agir para o bem, para o nosso bem em cada situação e circunstância. Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E esse agir para o bem, meus irmãos, não é que tu vai ter casas, carro, fama, fortuna, poder, nada disso. Ele vai agir para o nosso bem enquanto nós estivermos obedecendo a Ele, fazendo aquilo que Ele nos mandou. Ele vai agir para o nosso bem enquanto nós estivermos pregando o Evangelho, enquanto nós estivermos cumprindo com o nosso propósito enquanto igreja aqui na terra. Por mais que nós passemos por dificuldade e nós não consigamos enxergar que Deus está agindo para o nosso bem em uma situação, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele age em nosso favor, nós podemos confiar que Ele faz isso, que Ele vai agir para o nosso bem. Nós devemos, enquanto crentes obedientes, amar o Senhor. A Bíblia diz que nós mostramos nosso amor por Ele obedecendo os seus mandamentos. Isso está lá em 1 João, no seu capítulo 5, no verso 3, que João diz que o nosso amor, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E ele diz mais, e esses mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Então, obedecer ao Senhor não é fardo nenhum, é leve. Jesus disse, né, tragam o seu fardo para mim e peguem o meu, porque o meu fardo é leve. Então, não é pesado obedecer ao Senhor. E
E a gente tem que obedecer ao Senhor não somente quando esses mandamentos de Deus eles são convenientes para nós, quando eles são desejáveis. Muitas vezes a gente se pega fazendo isso. Eu vou obedecer ao Senhor no evangelismo porque eu tenho facilidade com isso. É agradável para mim, é confortável, é desejável para mim. Mas se Deus me mandar lá para Cracolândia, eu não vou. No meio daquele povo doido lá, de jeito nenhum. Então a gente tem que obedecer a Deus, não somente quando aquilo é desejável, quando nós queremos fazer aquilo. A gente tem que obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Nós devemos também ouvi-lo por meio da leitura da palavra. A dicção está horrível hoje. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder da palavra do Senhor. Esse texto nos mostra que ela é poderosa ao ponto de agir tanto no mundo físico, porque diz aqui que ela separa juntas e medulas, quanto no mundo espiritual, onde ela separa alma e espírito. Então a palavra do Senhor é poderosa para agir nas nossas vidas em todos os âmbitos, tanto no espiritual quanto no material. Então nós devemos ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática, enquanto crentes que nós dizemos ser. Nós devemos ser corajosos. Obedecer a Deus é preciso coragem, porque seguir a sua vontade muitas vezes leva ao conflito e devemos estar dispostos a fazer o que é certo. Muitas vezes a gente vai ter que entrar em conflito com a nossa família, com pessoas que nós amamos, com um amigo de longa data. Nós vamos ter que entrar em conflito com o mundo, que isso é normal para o crente. Não tem como a gente querer ser agradável ao mundo se nós estamos pregando aquilo que vai na contramão de tudo que eles acreditam. Então, obedecer a Deus vai trazer conflito para a nossa vida, e nós devemos estar preparados para isso. Mas, em contrapartida, nós temos a certeza de que nós servimos a um Deus que é poderoso, que estabeleceu o seu trono lá no céu e tem domínio de todas as coisas. Nós devemos também nos entregar a Ele totalmente. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É se entregar totalmente, ser submisso ao Senhor. Não adianta a gente falar que Deus é o Senhor das nossas vidas e tomarmos nós mesmos as nossas decisões. Não adianta eu dizer que eu sou crente, que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, e numa situação eu procuro resolver de todas as formas possíveis e imagináveis, e depois no final eu chego: Senhor, já tentei de tudo, agora eu coloco nas tuas mãos. Não é assim que funciona. Tem que colocar nas mãos do Senhor logo de cara. Então a gente tem que se entregar totalmente a Ele. E se entregar totalmente a Ele requer coragem, porque a gente vai ter que obedecê-lo quando a gente se submete a Ele. E fazendo isso, nós vamos experimentar a vitória se formos obedientes à vontade de Deus, mesmo que o mundo não nos considere um sucesso. A gente vê isso lá em Josué, no seu capítulo 1, nos versos 7 e 8, que diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E não bem-sucedido aos olhos do mundo, bem-sucedido aos olhos de Deus. É isso que esse texto aqui está querendo dizer. Quando você obedece ao Senhor, cumpre a palavra dele, você vai ter sucesso na tua vida. Olha Saul. Saul era um rei poderoso, tinha riqueza, tinha pessoas no seu comando, tinha um exército enorme, mas ele não foi bem-sucedido. Porque ele não obedeceu ao Senhor. Ele perdeu o seu trono. Ele podia ter sido bem-sucedido se ele tivesse obedecido ao Senhor, mas ele não fez. Aos olhos do mundo ele tinha um sucesso.
Ele era um rei poderoso, o primeiro rei de Israel. Mas aos olhos de Deus, ele foi um fracasso. E muitas vezes nós achamos que estamos agindo em favor do Senhor, sendo bem-sucedidos, mas na verdade estamos na contramão de tudo aquilo que Ele quer para nós. A obediência também conduz à paz e à alegria que excedem todo entendimento em qualquer circunstância. Quando você está fazendo algo que foi Deus que te ordenou, que você sabe que você está sendo obediente, independentemente daquilo que você passe, você está em paz, você está em tranquilidade, aquela paz que excede entendimento. Qualquer que seja a situação, porque você está obedecendo uma ordem do Senhor. E ninguém tira isso de você, essa paz. O crescimento espiritual e a maturidade também são resultados quando nós, os crentes, continuam a caminhada obedientes a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. É durante todo o tempo, em qualquer situação. E isso vai trazendo crescimento para a gente. Essas dificuldades que nós vamos passando, a gente obedecendo ao Senhor, isso vai trazendo situações para as nossas vidas e nós vamos alimentando o nosso relacionamento com Ele. A gente está estudando, não sei, aqui na sala aqui de baixo, na dos adultos lá em cima, essa revista que está falando muito sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre compromisso, comprometimento. E a obediência do Senhor ao Senhor traz isso para o crente. Ela traz esse crescimento e maturidade espiritual que nós tanto buscamos. E Deus, irmãos, Ele pode nos pedir para fazer algo que não faz sentido algum a partir da perspectiva humana. Porém, mesmo assim, nós devemos permanecer firmes nas ordenanças do Senhor. Então, muitas vezes, Deus pode te ordenar alguma coisa que você vai olhar e falar, meu Deus, o que é isso que o Senhor está me pedindo? Que coisa de doido. Tenho 2 exemplos na nossa vida. O primeiro foi logo quando eu me converti. Na verdade, eu estava em processo de conversão. Foi de 2014 para 2015. Eu trabalhava no Bradesco e veio uma palavra do Senhor. Hoje eu sei que a palavra veio dele, que era para eu sair do banco. E aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Apesar de tudo que eu estava vivendo, não fazia sentido nenhum. E eu fiz. E eu pedi demissão do banco. Na verdade, eu pedi para ser demitido e fui demitido. E hoje, olhando para trás, eu vejo que se não tivesse acontecido, eu não teria alcançado esse crescimento espiritual que eu tive nesses últimos 10 anos da minha vida. Nem eu e nem a minha família. E uma outra situação foi mais ou menos na mesma época também, em 2012, 2013. Nós tínhamos algum gado de leite com um amigo nosso ali em São João da Mata. E a gente precisava de um dinheiro para fazer umas coisas lá. E veio a palavra do Senhor que era para nós tentarmos um PRONAF, que é um programa que tem no Banco do Brasil para o produtor agrícola. E nós tentamos e não conseguimos. Fizemos todo um processo, foi um movimento gigantesco. A gente teve que correr atrás de documentos inúmeros, porque era muito burocrático, e não deu certo. E nós não entendemos. Aquela sociedade se desfez, nós tivemos que vender tudo que nós tínhamos, e ficou por isso. Agora, em 2023, 10 anos depois, 2022, 10 anos depois, a gente entendeu. Se a gente não tivesse feito isso lá atrás, nós não conseguiríamos ter financiado a casa que nós financiamos em 2022. Foi para isso. Hoje a gente consegue entender, a gente olha para trás, se não fosse isso, a gente não teria conseguido. Então, assim, quando a gente obedece ao Senhor, por mais que aquilo não faça sentido nenhum naquele momento, Deus sabe o que Ele está fazendo. Não precisa fazer sentido aos olhos humanos, tem que fazer sentido aos olhos de Deus. Então, isso não só no mundo material, mas também no mundo espiritual, com certeza. A obediência a Deus pode nos levar a deixar de lado algumas de nossas vontades. Às vezes você é chamado a discipular alguém no horário daquele futebolzinho que você gosta de jogar, daquele joguinho que você gosta de assistir, naquele horário que você já tem ali um lazer com a sua família. A gente vai precisar abrir mão das próprias vontades para servir a Deus. Não à toa Jesus diz, em Lucas, em Mateus, em Marcos, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Tomar a sua cruz é abrir mão de toda a sua vontade e ceder à vontade do Senhor. Ele pode nos pedir algo que acreditamos não ter condições naquele momento. Eu estava vendo num podcast também, estou assistindo bastante podcast, né? Um cristão, ele estava dando uma entrevista e ele estava falando a respeito da lei da semeadura. Ele disse que ele estava
num sinal parado, e ele viu uma senhora passando, assim, desesperada, chorando muito. Ele encostou o carro, desceu, foi lá conversar com ela, disse, ó, eu tenho 3 filhos, e ele falou, eram 4h15 da tarde mais ou menos, e eles não comeram nada até agora. Ele perguntou, o que você faz? Ela falou, vendo paçoca. Ele pegou, abençoou ela, diz ele que depositou uma certa quantia, que para ela era uma quantia grande. Ela nem queria receber e tal, queria trabalhar para ele. Se o senhor quiser, eu vou lá, limpa a tua casa, faça alguma coisa. Ele falou, não, estou te doando, é Deus que está mandando te dar. E ele perguntou, mas o dia todo, são 4h15 da tarde, você disse que começou a trabalhar 8 da manhã, você não vendeu nada. Ela falou, vendi. Ela falou assim, eu apurei R$20. Mas quando eu estava indo para a padaria comprar um pão para os meus filhos, tinha uma pessoa debaixo da ponte que estava precisando mais do que eu. E eu dei esses R$20 para essa pessoa. Então, assim, provavelmente Deus deve ter tocado no coração dela, e ela fez ali algo que ela acredita que naquele momento para ela era impossível. Era o único dinheiro que ela tinha. E logo adiante ela foi abençoada pelo Senhor. E muitas vezes Deus vai nos pedir para fazermos algo que naquele momento nós não temos condições. Mas Ele vai nos suprir para isso. E o Senhor, meus irmãos, Ele deseja que o sirvamos em todo o tempo, em obediência, embora muitas vezes nós não nos sintamos capazes. Como eu disse agora há pouco, não se trata de nós, se trata dEle. Então, se Ele está nos pedindo, Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele está nos pedindo. A gente vê os exemplos na Bíblia aí. Gideão estava lá no lagar de amassar uva, malhando o trigo dele, chega o anjo e fala, ô homem corajoso. Imagina o Gideão olhando para o anjo, eu corajoso? Olha o lugar que eu estou, malhando o trigo escondido para ninguém roubar, você vem falar que eu sou corajoso? E ele vai com 300 homens e faz o que faz. Então não se trata de mim, não se trata de você, se trata do Senhor e do reino dele. Concluindo, meus irmãos, essa nossa reflexão nessa manhã, a obediência ao Senhor, ela requer de nós coragem. E para isso, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, conforme Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 1, no verso 7. Deus nos deu esse espírito de coragem. Lembremos-nos que o nosso galardão está nos céus e não na terra. E por isso não obedecemos a Deus na esperança de sermos retribuídos aqui neste mundo, por mais que isso possa acontecer. Mas o façamos única e exclusivamente pelo zelo e amor ao nosso Deus. Não é uma questão de troca. É porque nós amamos ao Senhor, nós amamos servi-lo. É fato que muitas vezes o Senhor nos ordenará fazer coisas que podem não fazer sentido algum naquele momento. Mas nos lembremos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e a Ele pertencem toda a sabedoria, conhecimento e entendimento. Devemos ficar de joelhos diante do Senhor e derramar o nosso coração aos seus pés. Passemos mais tempo em oração, na leitura da sua palavra, ouçamos a sua voz e depois sigamos a orientação que o Senhor tem para cada um de nós, para as nossas vidas. Devemos obedecer a Deus e deixar todas as consequências em suas mãos. Se nós levarmos a sério esse princípio, teremos o privilégio de ver o Senhor realizar grandes coisas nas e por meio das nossas vidas. Meus irmãos, é um tempo de realizarmos concertos com o nosso Senhor. Os sinais estão aí, mais claros do que nunca. Jesus está às portas. Nós estamos para viver o início das dores, se é que nós já não estamos vivendo. Muitas pessoas estão zombando do Senhor, estão zombando da palavra dele. O Senhor está falando por meio de pessoas que nós não imaginávamos. Esses dias, já estou terminando, viu, irmãos? Esses dias, logo pelas 7 da manhã, nós abrimos a borracharia e tem dois irmãos que trabalham com freio do lado da borracharia, o Rodrigo, que é um desses irmãos, chegou e falou assim, rapaz, o meu filho deixou a minha esposa e eu chocados ontem. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu gosto muito de ver relâmpago. Ele mora lá no Bela Itália, num dos predinhos lá. Ele falou, aí eu estava chovendo, foi numa quinta-feira que caiu bastante relâmpago. Ele falou, vamos lá, filho, com o pai. O filho dele tem 3 anos, tá? 3 anos tem o filho dele. Vamos lá com o pai na sacada ver o relâmpago. Aí caiu 1, 2, 3, o filho dele chamou. Vamos entrar, papai. Ele falou, peraí, filho.
caiu mais alguns relâmpagos, o filho dele tornou a falar: vamos entrar, papai. Ele ficou mais um tempo, pela terceira vez o filho dele falou: papai, vamos entrar. Ele entrou. Aí ele entrou, a esposa dele estava na sala, diz que o filho dele falou assim: papai do céu tá bravo, né? Por causa dos relâmpagos. E ele tá voltando. Eu falei: uai, Rodrigo, por que o seu susto? Ele falou que eu e a minha esposa não falamos dessas coisas em casa. Da onde que o meu filho tirou isso? De que o papai do céu tá bravo e ele tá voltando. A gente não fala, nós não falei para ele. Ele falou: nós não somos crentes. Não é o tipo de assunto que rola lá em casa. E ó, os sinais estão aí, gente. A gente está ouvindo, a gente está vendo, a gente está vivendo. E é momento da gente fazer o nosso conserto com Deus. Perdoar quem precisa ser perdoado. Pedir perdão para quem nós precisamos pedir perdão. Nos entregar ao Senhor de verdade. Cumprir com a nossa função enquanto igreja aqui na terra. Não só ficarmos aqui nos alimentando da palavra, o que é muito bom, mas nós devemos colocar em prática a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui. É preciso deixarmos de lado os nossos desejos e aspirações, seguirmos as ordens do Senhor e nos colocarmos totalmente em submissão a Ele, a começar pela obediência, amando uns aos outros como Ele nos amou, fazendo discípulos e os ensinando a obedecer tudo o que o Senhor nos ordenou. Fazendo discípulos e obedecendo ao Senhor, nós vamos estar cumprindo aquele texto da grande comissão. Nós vamos estar cumprindo com a nossa função aqui na terra enquanto igreja. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Santo Deus, gratos nós somos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunir aqui enquanto igreja, Pai, nesse templo, de termos as portas desse templo abertas, Senhor, de não estarmos sendo perseguidos porque nós declaramos que Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos capacite para que possamos viver em obediência ao Senhor, Pai, para que nós possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra e pregar o seu evangelho a todas as nações, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor permaneça conosco durante esse dia, Senhor. Nos conceda uma tarde agradável na Tua presença e que o Senhor possa nos trazer em segurança aqui à noite para estudarmos ainda mais sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vou pedir a paciência dos irmãos